Boa noite, pessoal. Boa noite a todos, boa noite a todas. Que bom estar de volta aqui na ULI. Esse ano eu só tive 2 aulas aqui na ULI, em outros ciclos. A turma é grande assim mesmo? Também desencarnado tem bastante. Bom, pessoal, Centro Espírita Harmonia, ciclo 1, né? Então, ciclo 1 significa que a gente sempre parte do princípio que vamos todos aprender a partir de agora. Mas eu tenho 40 anos que eu estou no Espiritismo, então ensina para a gente, tira a dúvida, levanta a mão, chama, dá sua atenção. Ninguém que está aqui, nem eu, nem ninguém aqui no Espiritismo é togado de nada para saber tudo. É para a gente trocar uma ideia. Hoje nós vamos falar as leis de Deus. No meu tempo, eu não sou tão velho assim, mas no meu tempo de evangelização, a gente tinha meio que uma fórmula de estudo, né? Era meio catecismo lá do catolicismo, né? Então, nos obrigavam a decorar. Quais são as leis morais? Lei de progresso, a gente tinha que saber isso. Claro que a gente aprendia isso, né? Dentro do Espiritismo, como se fosse uma escola que nós tivéssemos que apenas saber que existe, mas vamos crer que isso tenha mudado através dos anos. O Espiritismo só tem um pouco mais de 150 anos. Então, esses 150 anos, o que tem de católico aqui, né? Vamos ver como é que está os católicos aqui? Cordeiro de Deus que libertai o pecado do mundo. Olha, viu? Tem um monte. E a gente vem de outras religiões, né? Reparei! Caô, cabecilho. Está tímido ainda, mas vai aparecer. A gente sabe que todo mundo aqui na Bahia tem um pezinho lá na outra religião de raízes africanas. Isso faz parte de um simbolismo. Faz parte da nossa crença. Nós temos a centelha divina. Esse nosso objetivo geral, demonstrar a existência da lei de Deus, bem como o seu funcionamento na sociedade, é apenas para demonstrar que ela existe. O Espiritismo convida todo mundo à fé raciocinada. Então, vamos raciocinar na fé, entender como funciona isso. E, claro, como sempre, uma aula requer sempre uma revisão, né? Os objetivos específicos, pelo menos hoje, a gente vai se esforçar para explicar o funcionamento da lei de Deus e seu alcance no espaço e no tempo, demonstrar que as leis morais de Deus são instrumentos para a harmonia universal, mostrar os níveis de percepção das leis, demonstrar como se usa, como se convive. Olha, convive está ali, comida a letra, e dialoga com as leis, né, de Deus de forma a alcançar a harmonia. Bom, essa ideia é básica. Não se apoquente, não se agonie, porque é apenas o nível básico. No decorrer desses 5 anos, 5 anos, eu fiz uma faculdade de Direito, de Economia, de Medicina, de Psicologia, que durou 5 anos. Essa daqui também dura 5 anos. Boa sorte, coragem. Logo, logo você já está lá no 10º semestre, aí vem a pós-graduação. Sejam bem-vindos à ULI. É um esforço pessoal que nós queremos que vocês se sintam bem à vontade para estarem aqui conosco. Vamos ver a percepção que os homens explicaram, as leis de Deus ao longo da história, a partir de seus níveis evolutivos. Vamos dar um pouquinho de historiada, falar um pouquinho de Deus, né? Porque eu mesmo não saberia falar para vocês de Deus. Eu me pego na essência de que os próprios espíritos, quando decodificaram, colocaram lá, né? Deus ainda está aquém do que vocês podem entender. E eu sou um desses. E compartilho dessa ideia. Compreensão espírita de Deus. Está lá escrito no Livro dos Espíritos. O que eu posso fazer com isso? Usar isso a meu favor, né? Tenho uma ideia, depender do meu grau de conhecimento, até das ciências que eu costumo usar na minha vida, né? Eu gosto muito de física, então quando eu olho para o espaço para entender esse universo, a concepção da Terra, para a concepção dos cataclismas, de como essa Terra se formou, pela biologia, né? Que o homem veio, que o mundo vivo, como conhecemos, nasceu na água, emigrou para a terra, e essa coisa toda.
os processos químicos que faz funcionar, né? Você está passando mal, está na UTI, aí descobre que está faltando potássio, aí o seu rim não está funcionando direito. A evolução da medicina, né? Foi entendendo os processos no corpo humano e a gente vai se entendendo enquanto corpo humano. É isso que nos cabe nesse momento. Entender um pouco do nosso corpo humano. Mas o corpo humano é uma máquina. Deus é aquilo tudo. Ele que é a causa primária de todas as coisas. Ainda é difícil entender Deus. Vamos para Deus de novo. Ele é criação de si próprio, de onde todas as coisas saíram, ele está nelas e desenvolve, nenhuma mortal jamais o viu, mas ele a todos observa. Quem escreveu isso? Leon Denis. Leon Denis, né? Ele é muito romântico quando ele fala do Espiritismo. Quem tiver a oportunidade de ler os livros de Leon, você vai ver que ele é um romântico, né? Ele adora o Espiritismo, assim, ele escreve de forma quase que poética, né? É assim, uma erudição, é um bálsamo para ele falar do Espiritismo. E vamos lembrar que, quando o Espiritismo chegou aqui há pouco mais de 50 anos, o que existiam aqui? Outras tantas religiões. Então, aqueles que chegaram para o Espiritismo estavam encarnados, vieram migrando de outras religiões. Não é isso, pessoal? O Cordeiro de Deus que libertava o pecado do mundo? Esqueceu? Tem piedade não. Então, a gente não esquece aquilo que foi repetido várias vezes. Agora, a fé raciocinada nos convida a continuar pensando em Deus, né? Então, não dá para circunscrever, né? Não dá para a gente seguir simplesmente a ideia de Deus se a gente não conseguir perceber a nós mesmos, a nossa existência, a capacidade de raciocínio e perceber de que eu sou o quê? Eu sou um espírito encarnado vivendo a experiência na carne. Bem encarnado, bem, né, pé no chão. E quando eu deixo de ser carne, eu sou o quê? Perispírito. Ainda é espírito? Sim, com um corpo moldável, chamado perispírito. Outro dia eu estava lá em casa e vi vovô que já desencarnou. Você viu o quê? Perispírito. Você viu o espírito? O espírito é uma centelha, é algo mais do que aquilo ali, né? Quando a gente chega no espiritismo básico, inclusive depois que eu me formei na ULI, já nascido no espiritismo, eu senti falta de algumas questões, até falei com o pessoal aí para incluir aquela fórmula antiga do espiritismo que nós somos que nem uma casca de cebola, várias partes desse corpo perispirítico, né? Quando habita o mundo dos espíritos. Vocês vão entender isso como? Quando André Luiz estava com a mãe dele, né? O encontro lá em Nosso Lar, né? André Luiz se desdobrou. Peraí, se desdobrou como? Porque eu entendo que desdobramento sou eu e o companheiro aqui, a gente, né? Ou medita e se desdobra, ou quando dorme se desdobra. Mas o desdobrar do espírito não precisa estar na carne? Não necessariamente. Porque o perispírito é uma casca de cebola. São várias partes ali. Então, André Luiz estava num plano inferior em relação à mãe dele. Para encontrar com ela, ele se desdobra para alcançá-la num plano intermediário. Ela desce e ele sobe um pouquinho ali acima de Nosso Lar para poder encontrar com a mãe dele. Entendi o grau de evolução. O que nós estamos fazendo aqui na ULI? Melhorando a nossa compreensão. Nós estamos voltados para nós mesmos, não é para o espiritismo. No meu tempo, as minhas tias-avós, que eram lá do nosso evangelho, que era evangelizadora da gente, dizia assim: o espiritismo vai ser a religião do futuro. Hoje nós sabemos que não. No futuro seremos todos espíritos. Não precisaremos mais de religião. Então estamos aqui justamente para nos convencermos disso. Saber que o espiritismo é uma condução. Mas se você não quiser o espiritismo, por exemplo, para conduzir você a uma evolução, você precisa de quê? Outros caminhos. Hinduísmo? Budismo? Eu ouvi alguma coisa? Vou ajudar você. Autoconhecimento? Autoconhecimento, muito bem. Você precisa apenas de uma concentração. Mas você vai conseguir esse autoconhecimento sozinha? Talvez não. Mas eu vou te contar uma coisa. Você sabe que você tem aí um anjo da guarda, né?
Se você for católico, é anjo da guarda. Se você for do candomblé, você tem o quê? Na outra aula, lembra? Fique à vontade. Está desligado o microfone. A sua última fala foi talvez não. Não foi isso? Que está fugindo aqui. Vamos lá. A sua última fala, você talvez não. Eu não acompanhei seu raciocínio. Você falou um pensamento. É porque eu estou com a mediunidade aguçada, então estou tentando controlar. Deixa eu tentar lembrar aqui. Na minha última fala hoje aqui, eu teria falado de talvez não. Você me recorda, por favor? Ah, sim, o autoconhecimento talvez não. Ah, sim. Talvez sim. Porque a partir do momento que você se encontra com você mesmo, você busca o autoconhecimento dentro de você. E quanto ao conceito, vários conceitos, eu só queria complementar que Deus é o amor que existe dentro de você. Muito obrigado, muito bem. Muito boa fala. O que se fala a respeito do Espiritismo? Que nunca estamos sozinhos. Exatamente. Então, se nós não estamos só, seu anjo da guarda, para o católico, no candomblé, vai ser o seu santo. Se você for espiritualista, vai ser uma força. Né? Aqui para nós é o nosso mentor. Você pode se concentrar. Né? Alguns dizem que você tem que sentar sobre as pernas, botar a mãozinha ali, ficar ali, né? E aí você vai alcançar. Alguém vai ter que botar uma música, não é? E aí talvez sim você consiga o quê? Uma conexão extracorpórea através do seu chakra. Quem me ajuda? Chakra? Coronário. Menina, tirou 10 na prova. Coronário, você vai alcançar, né, outras possibilidades. Ou você pode ser ajudada inicialmente pelo seu mentor, né, que faz presente. A gente conhece alguns espíritas que o mentor trabalha lado a lado, né? Divaldo está lançando aí, terça-feira, amanhã, né? Um novo livro que Joana presenteou a ele através de uma psicografia, que se dá o quê? Do mundo espiritual para o mundo material do encarnado. Divaldo psicografa por ele. Então a gente tem que entender que o caminho pode ser escolhido por nós. O Espiritismo é um deles. O Espiritismo busca o quê? Busca que você acompanhe as leis morais, né? E que você crie uma ideia de você mesmo. Você é maior do que você pode imaginar. Quem foi que disse para nós, quando esteve aqui, vós sois deuses? O Mestre Divino, Jesus. Falou e disse, vós sois deuses, fará muito mais do que eu faço. Nós acreditamos nisso? Não. Desde lá nós não acreditamos nisso. Por quê? Porque nós estamos apenas na infância do espírito. Ainda não temos a fé nessa realidade. A gente continua falando, né? O meu espírito, né? O espírito é um acessório, quando você é o espírito. Então veja como nós ainda somos crianças colocando o dedo na tomada. Essa prova aqui, Adenauer, a ideia de Deus é necessária para o ser humano que por si só não se autoexplica. Você se perde dentro do seu pensamento. Por quê? Porque nós ainda temos limitações do entendimento de nós mesmos. Dirá ainda as leis que nos cercam. As possibilidades são tantas. Atributos da divindade. Os atributos que damos a Deus são fruto da ideia que fazemos de nós mesmos. Quanto mais evoluído é o espírito, melhor ele compreende Deus. Adenauer é normal. O que Adenauer está querendo dizer ali? Né? Espírito evoluído, né? Será que eu sou um espírito evoluído? Não sei, não faço ideia. Evoluído em relação a quem? Ou a quê? Quando eu estou encarnado, eu lido com alguém que vive ao meu lado no dia a dia, no trabalho, na escola, na faculdade, no companheiro, companheira, parentes, filhos e tal. Em relação a eles, já vou dizendo para vocês, estamos todos no mesmo barco de evolução. Não tem grandes nuances entre nós. Quando existe, já são expoentes. Né? Eles já se apresentam
com diferencial e dando questão de colocar alguns ensinamentos para a gente, né? Por exemplo, tem uma mediunidade ostensiva de poder estender essa mediunidade à coletividade. Todos fazem isso? Não, nem todos. Alguns estão dados como loucos aí. Alguns não compreendem a si mesmos na sua mediunidade, ficam abalados com ela. Outros usam para causa própria, vendem esse poder, digamos assim, né? Usam para fins próprios, não em função da coletividade. Isso vai denominar o quê? Que ele vai pertencer a um grupo de espíritos que o cercam, né? Porque nós não estamos sós, estamos sempre aqui ao lado do universo paralelo, vivendo com os espíritos. Bom, essa é só uma revisão para a gente ter já uma ideia de que praticamente foi a primeira aula, né? O que é Deus. Então a gente já começa a olhar para Deus de alguma forma, né? Deus é aquele senhor que senta lá numa cadeirinha de cabelinho branco, manda em todo mundo, não era assim? Não era assim, filha? Manda em todo mundo. A ideia de Deus ainda nos causa inquietude, né? O que seria Deus? E suas leis. Olha aí. Atributos da divindade. Amor, eternidade, imutabilidade, né? Todas essas são atributos que tornam Deus praticamente uma sabedoria infinita, né? O Deus como um algo que não tem começo nem fim. Nós tentamos compreender diante dos atributos. Quando nós nos comparamos, ter alguns daqueles, né? A nossa capacidade de amar é limitadíssima ainda, né? O ser que nós conhecemos, nos valorizamos, que colocamos à frente de nós mesmos é Jesus. Esse sim é a nossa maior referência, o que melhor amou, o que mais amou, o que nos ama, né? Se dedica. Amar como Jesus amou, né? Assim que diz a música. Deus é eterno, é imutável, é imaterial, é único, é onipotente, é soberanamente justo e bom. Isso tudo a gente tinha que decorar, né? Não tinha PowerPoint no meu tempo, mas a gente tinha que vir aqui falar da aula, mesmo na juventude espírita, para poder ter conhecimento disso aí. É bom ter conhecimento, saber de todos esses atributos de Deus, saber que se nós formos sabatinados, né? Não é assim que os cristãos evangélicos, principalmente os pentecostais, chegam na cara da gente, segundo Mateus, e aí lança lá, você diz, meu Deus, eu nem li esse lugar aí, essa parte da Bíblia, né? Você fica assim, eles decoram bonitinho ali, né? A gente não vai ficar aqui julgando se colocam em prática ou não, mas que eles sabem, eles sabem. Fica ali, escola da Bíblia, estudam, aprendem, né? Algumas coisas eles colocam com praticidade. Compreensão da fé. Deus, o que seria? A fé é um elemento importante, porém não essencial. Quem disse isso? Adenauer. Porque a gente também vai ter que ter uma compreensão melhorada da nossa fé. A fé vem com o aprendizado, com o estudo. Orar e vigiar. Quem é que não faz oração hoje, né? Para pedir, né? Pedindo isso, pedindo aquilo, né? Quero passar na faculdade que eu estou estudando, né? O pessoal aí que vai fazer vestibular, que não tem nem mais vestibular, né? Agora faz o Enem, eu quero passar. Então, essa compreensão da existência de Deus, a fé transcendente, a crença cega e dogmática estabelecida, né? Ainda perseguimos alguns dogmas e Deus ainda é dogmático para a gente, né? Porque durante muito tempo ele foi emprestado para nós como uma divindade a ser cultuada. Tem até a imagem de Deus, né? Como é que o catolicismo faz, né? Jesus, Deus e Espírito Santo. Tudo numa simbologia só, para você não ter dúvida que Deus existe. Para eles, Jesus, o Espírito Santo e Deus é uma coisa só. Você nasce no catolicismo, fecha o olho e pensa em Deus, vem Jesus, não vem outra coisa. No máximo é aquela pombinha que se explica ali o Espírito Santo, numa simbologia e tal. Nós somos dessa combinação ainda, precisamos ainda
né, psicologicamente estarmos afetados por algo que seja palpável, que eu possa, né, ter uma ideia. Até a própria imagem de Deus, né? Quando nós nos debruçamos sobre a história da humanidade, que vamos olhar aqueles povos que habitavam o mundo velho, como nós conhecemos, né? Na época de Jesus, não tinha ninguém lourinho de olho azul. Isso eu posso garantir para vocês. Não tinha mesmo. Né? Só Jesus, né? Que nasceu lourinho de olho azul. Então, a nossa crença já tem essas questõezinhas que a gente precisa ver. Mas o próprio Jesus nos disse: lhe encaminharei o Consolador, Consolador prometido. Chegou. Para nós, espíritos, Consolador, Espiritismo, pouco mais de 150 anos, descortinando um véu que na época, imagine um salão como esse, essas cadeiras flutuando no ar, não tinha energia elétrica, não tinha internet, não tinha nada, você vendo essas cadeiras aqui no ar, né? Era uma coisa do outro mundo, né? Era uma coisa maquiavélica, uma coisa, né, diabólica ou então sobrenatural, era assim incrível. Se reuniam nos salões para ver as mesas girantes, né? E alguém teve a ideia de pesquisar isso mais a fundo, né? Passar um fio entre as cadeiras para ver se não tinha algo em suspensão. Tentou-se de tudo para perceber o que estava acontecendo. Já se estudava o magnetismo, né? Já se estudava o magnetismo. Muita tentativa de fraude para se vender o evento de uma outra forma, já existiu. Rivail teve a ideia de dizer que ali existia um princípio inteligente. E vocês sabem, que vão estudando aí no Espiritismo, que aconteceu no mundo todo ao mesmo tempo. Em todas as partes do mundo. Aqui na Bahia, por exemplo, naquela época, aqui em Amélia Rodrigues, já existiam os fenômenos e tal. As irmãs Fox, né, e nós vamos vendo a história do Espiritismo como se dá a partir daí. O que Rivail fez foi reunir todas essas informações, porque estava nessa missão, não se sabia o que era que ia fazer, e rivalizou, uma coisa que a gente vai ver aqui mais na frente, com o materialismo, na época que surgia junto com o Espiritismo, e trouxe uma certa divisão da massa que existia, a massa humana que existia na época, porque cai o poder da igreja, né, consideravelmente, com um poder incrível de mando, de política, de tudo, e a ciência cresce porque ela consegue provar a partir das descobertas, das experiências, da metodologia de ensino e aprendizado, e vai dando esse princípio, né? Bom, Adenauer ainda diz aí no seu conhecimento, conhecendo o Espiritismo, né? O Espiritismo difere das religiões tradicionais que incutem o medo e a culpa, como artifício de dominação, orientação e de conduta. É isso que nós não estamos mais aqui propensos e nem querendo esse tipo de condução. A gente vai trabalhar com a fé raciocinada, com a ideia de que podemos ser apenas os espíritos que queremos ser. Claro que no desenvolvimento humano, uma criança ela precisa ser guiada pelos seus pais. Ela sozinha não vai conseguir sobreviver. Animais como nós, os mamíferos, animais superiores, né, que somos racionais, temos as nossas crias dentro do ventre ainda, e depois ela, digamos assim, renasce para a vida material e precisa de cuidados. Até que idade? Não sei, tem gente com 40 anos morando na casa do pai. Então, eu não vou nem dizer mais nada. Me desculpe você. Não, mas qual é o problema de eu morar na casa do pai? Não, problema nenhum. Problema nem é que a própria sociedade já nos colocava assim, meio que você com 21 anos você tem que estar casado. Com 25 você tem que ter 2 filhos. Né? Com 30 consolidou a sua relação com a vida, era quase um empurrão para o que você tinha que ser na sociedade. E ainda tem os clichês, os critérios, as formulações sociais, né, do que eu quero ser. Não é assim? Não sei vocês, mas eu vejo aí muitas vezes alguns pais colocando os filhos na melhor escola. Aquela que tem outdoor, que o filho fica assim, ó, primeiro lugar. Porque ele tem mais chance. Chance de quê, gente? De ser o quê? Alguém que manda no mundo, alguém que constrói a própria estrada. Todos nós temos as mesmas chances. É um esforço pessoal.
nós ficamos investindo nos nossos filhos, porque achamos que a educação é a melhor coisa. E aí, às vezes, você insiste em colocar no método de aprendizado e conhecimento, conhecido como pedagogia, de que ele tem que estar sendo cobrado o tempo todo a saber. Saber o quê? Saber tudo e qualquer coisa, porque quando perguntar ele tem que saber, porque senão ele não vai ser ninguém na vida. Aí pergunto para ele, Deus, ele pode não saber responder. Tão simples, né? Então, fiquemos atentos à nossa evolução enquanto sociedade. A nossa fé raciocinada é libertadora, ela ainda, né, nos convida a estarmos pensando. Então, aqui, ninguém vai sair daqui com a fórmula perfeita a respeito, né, o que é Deus, mas vai sair com uma ideia do seu próprio conhecimento, você vai aglutinando as suas forças para entender fé, Deus, alguma coisa nesse sentido. A fé raciocinada, Allan Kardec, fé inabalável só o é a que pode encarar frente a frente a razão, em todas as épocas da humanidade. Allan Kardec. Allan Kardec mesmo colocou que o espiritismo, ele precisa ser redivivo, ele precisa estar reorientado. Então, a proposta da ULE já é uma reorientação a respeito de que o Espiritismo traz para dentro do Espiritismo algumas considerações de tantas outras religiões que abraçam e entram, vêm fazer parte do Espiritismo. Quando eu brinco com vocês, né, Cordeiro de Deus que libertai o pecado do mundo, porque eu sei que está regado ali no Espírito, está preso ainda numa cultura lá de trás e tal. Então ele chama atenção para isso. Bom, leis morais, leis de Deus. O espírito, ele só cresce moralmente. Você, como espírito, pode ser indagado um dia. Por que que os espíritas têm um livro só para vocês, que é o Evangelho de vocês? O Evangelho segundo o Espiritismo. A resposta: o Espírito da Verdade, leia-se, o próprio Jesus, né, que se denomina o Espírito da Verdade, reuniu da conhecida Bíblia aquilo que era mais moralizante, aquilo que eleva o padrão de todo espírito que quer crescer. Reuniu desta forma, né, ditando as lições que ele encontrou e achou que eram as mais moralizantes. E aí nos deu o Evangelho segundo o Espiritismo. Na mesma época, né, que nós temos aí o materialismo, temos o espiritualismo e depois vem o espiritismo. São oportunidades que foram lançadas e já existiam para o crescimento do espírito encarnado. Nascem todas ao mesmo tempo, consolidando ideias antigas, trazendo novas fórmulas do raciocínio humano, novas crenças, né? Nós sabemos que o berço da humanidade, apesar de nós, quando colocamos a partir da arqueologia, o homem teria, né, sido criado na África e ter conquistado o resto do mundo. Mas a gente, quando coloca como quais são os povos mais antigos, ali a China, a Ásia, de uma forma geral, são os povos mais antigos, né? É o que hoje, em pleno século XXI, nós já podemos dizer quais são os povos mais antigos do planeta Terra hoje. A Índia ali, mais precisamente a Ásia, são os espíritos mais antigos que continuam habitando o orbe terrestre. E seriam os mais novos? Nós aqui no Brasil. Talvez nós, que estamos aqui agora, hoje aqui, tenhamos a nossa primeira encarnação no Brasil. Seja a nossa primeira encarnação no Brasil. Teria encarnado todas as outras vezes pela Europa, o mundo velho e tal. A reunião dos espíritos no Brasil é uma coisa extremamente nova, estamos chegando por agora aqui no Brasil. Né? Pouco mais de 500 anos, não é nada, né? Então, pode ser que seja a sua segunda reencarnação, né? Se a gente for classificar, né? Você é espírito da onde? Brasileiro. Reencarnou? Não, de novo aqui, estou de volta. Pois não. Perguntas? Mas não já tinham povos antes dos portugueses chegarem aqui?
ele coloca aqui: já não existiam povos antes dos portugueses chegarem aqui como uma terra descoberta? Sim, é verdade. Nós vamos falar também do desenvolvimento do espírito. En passant, bem rápido. Você, quando criado simples e ignorante, você é criado espírito, mas digamos que você tem uma metamorfose que você tem que passar por conhecimento e autoconhecimento. Então você primeiro vai habitar no reino mineral, né, como uma inteligência fazendo parte do todo, depois você evolui para o reino vegetal, né, com algum grau de, digamos assim, de individualidade, né? Depois você vai para o reino animal, nas várias fases do reino animal, e depois você adquire uma coisa chamada autoconhecimento. Você concebe a ideia de existência. Eu existo. É como se você olhasse para a sua mão e disse: poxa, eu existo. Nem assim com o bebê, quando ele começa na sua primeira infância ali, autoconhecimento, ter ideia dele, depois você bota ele na frente do espelho, ele já começa a identificar que é ele que está ali. Então a infância do espírito é assim. Os aborígenes, os primeiros habitantes da América do Sul, muito antes da colonização, eram os primeiros espíritos aqui encarnados, né? Os ditos simples de coração. E quem eram os mansos? Para tirar 10, se os aborígenes eram os simples, a constituição da nossa nação é feita por 3 povos. Quem eram os mansos? Os africanos que foram trazidos para cá. Eles eram ditos mansos. Onde é que vocês podem saber um pouco da história do Brasil? Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, Humberto de Campos, também conhecido como Irmão X. Se não leram, uma porta de entrada para conhecer a história do orbe terrestre, do nosso planeta, ao meu amigo ali que perguntou, você pode começar com A Caminho da Luz, Chico Xavier através de Emmanuel, entender o orbe terrestre, né, desde o tempo dos dinossauros, das antigas nações, até chegar ao povo chinês que eu citei aqui, como povos mais antigos. E depois você pode pular para Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, Humberto de Campos, que vai falar a história do Brasil, que ele vai contar um pouco como foi pensado por Ismael, a pedido do próprio Jesus, para a ideia da colonização do nosso planeta, no caso o Brasil, continente sul-americano, para os espíritos que aqui estariam habitando. Nós temos algumas qualidades, né? Nós somos nós somos um povo pacífico, somos um povo agregador, ecumênico, abraçamos todas as religiões, até criamos uma religião. Qual é a religião que o Brasil criou? Não, estou ouvindo alguma coisa aí. Não. Genuinamente brasileira, pegou um pouquinho do catolicismo, misturou com o candomblé. Umbanda, obrigada. Umbanda é criada no Brasil. A Umbanda é exclusivamente uma criação brasileira. Aqui tem uma pergunta, Jardel. Jardel? Tem uma pergunta aqui, ó. Pergunta. Boa noite, professor. Boa noite, gente. Boa noite. Jardel, eu fiquei com uma dúvida. Eu via muito nas palestras de Adenauer, quando ele fala das cidades espirituais, eu tinha entendido que a gente ficava meio que por aqui. Então, não que era a primeira vez que a gente veio para o Brasil. Que a gente ficava mais ou menos por aqui, pela América do Sul, porque desencarna e vai para a cidade espiritual, que é por aqui. Sim. E aí? Vou esclarecer para você. Sim, nós já temos cidades espirituais no Brasil. Quem nos esclarece isso é André Luiz, lá na década de 40, quando ele lança Nosso Lar, dizendo que fica mais ou menos geograficamente, para a gente entender, habitando ali por sobre a Baía de Guanabara. Na última aula que eu dei aqui, eu falei de Redenção, né? Que é uma cidade que foi crescendo como uma pequena aldeia e hoje já é um pequeno aglomerado de espíritos denominado Redenção, que acolhe muitos os nordestinos, né? Então não está errado não. Mas isso nada tem a ver com o fato de você ter sido um espírito que é novo no Brasil, reencarnante no Brasil. Vou tentar explicar para você de outra forma.
Nós temos várias questões, várias versões a respeito de quanto tempo você leva encarnado. Hoje, século XXI, cerca de 70 a 75 anos. Né? Tem gente que vai um pouco mais, tem gente que vai um pouco mais cedo. Bom, e no mundo espiritual, qual o tempo de latência para o espírito reencarnar? Eu já ouvi falar em 60 anos, já ouvi falar em 450 anos. Para comparar com o terreno, a vida terrena, né? Do encarnado. Né? Eu desencarno hoje Jardel e vou esperar entre 60 e 450 anos para reencarnar. Eu também vou ouvir falar que as pessoas que cometem suicídio ficam milênios vivenciando, né? A gente imagina assim, milênios, né? Isso na vida espiritual não é tão grande coisa para quando se é o espírito desencarnado. Porque essa relação, né? Contar uma história pessoal. Meu pai desencarnou e imediatamente, praticamente, veio trabalhar na casa espírita da família. Sumiu por um tempo. Esse tempo que ele sumiu, ele desencarnou e ele detinha o mal de Parkinson. E ele passou mais ou menos uns 4 anos sumido. Depois ele volta, aparece lá, começa a trabalhar de novo. E meu tio falou, seu pai voltou a trabalhar na casa. Eu digo, que bom. Ele disse que passou uns 3 meses lá em Redenção fazendo um trabalho, porque ele acreditava que no mundo espiritual ele ainda estava com Parkinson, durinho ainda assim. Aí a espiritualidade chamou ele, vem cá, meu irmão. O seguinte, você não está mais na carne, você precisa melhorar essa sua cabeça e tal. Aí ele passa uns 3 meses fazendo um tratamento em Redenção, para nós 4 anos. E ele ficou surpreso quando nós dissemos para ele, né? Poxa, já tem 4 anos que você sumiu. Ele, poxa, eu só passei 3 meses. Então, essa relação é dúbia, a gente tem várias informações a respeito. Então, você não está errada, não, quando você imagina. Quando eu desencarno, eu vou para uma cidade espiritual? Sim, você vai para onde seu coração manda, onde sua mente. Você está reencarnada no Brasil, mas pode ser sua primeira encarnação aqui no Brasil. E você tem laços familiares espiritualmente, ainda com espíritos que reencarnam, por exemplo, na Europa. E pode ser que o seu caminho seja reencarnar na Europa. O que eu quero dizer é que o Brasil, nos seus 500 anos de achado, né, nós somos jovens espíritos reencarnantes de outras condições da Europa. A amiga quer fazer uma pergunta. É um questionamento que me veio à cabeça. A questão da religião de cada um, que você comentou sobre o bandista, né, que foi criado aqui no Brasil, e a questão de religiões, cada uma religião, né, tem uma forma de leitura de Deus. Estou sendo assim mais generalizada. E me veio o questionamento na cabeça. Aí não entra as pessoas que vão para determinado, eu vejo assim como uma comunidade, né, onde tem uma comunidade evangélica, uma comunidade que é de base, que é a católica, que foi a primeira religião aqui do Brasil, né? E a espírita, que é mais recente assim, eu digo, primeiro veio a católica e depois veio o espiritismo. Eu estou querendo que você entenda a minha linguagem. Então, veio um questionamento. Aí não entra a questão de afinidades, por exemplo, assim, a pessoa nasceu em berço católico, mas, de repente, ela assistiu alguma coisa ou foi convidada para uma igreja e se identificou naquele espaço. Então, assim, a questão da religiosidade, né? A questão de Deus presente, a leitura de Deus no coração, não vai a cada grupo que escolhe aquele determinado espaço, templo. Sim, sua pergunta é bastante abrangente, eu vou tentar explicar através de exemplo, vou me usar como exemplo. Eu, nas últimas 2 encarnações, fui extremamente católico. Significa um pouco mais de 100 anos atrás, quando meu bisavô fundava aqui na Bahia, em 1905, na cidade de Caetité, o Centro Espírita, a Psique do Espiritismo, que depois veio a se chamar Aristides Spínola, né? João Gomes com U, está lá na Wikipédia, você vê lá a biografia dele, ele funda esse Centro Espírita com Aristides Spínola, que mais tarde veio a ser o presidente da Federação Espírita Brasileira no Rio de Janeiro. Então, eu reencarno agora como espírita, nasci numa família espírita, eu sou
quarta geração da família espírita. Mas estando eu no mundo espiritual, eu era o quê? Espírito. Eu era espírito. Assistindo de lá, ou tendo alguma comunicação, de alguma forma, estando ligado ao mundo que me cercava, ao mundo material, onde eu queria estar encarnado, eu era o quê? Espírito. Mas a minha origem era católica. Eu reencarnei numa família espírita. Então, desde pequenininho, veio o espiritismo em mim. Mas minha mãe era católica. A agregação, minha mãe era agregada à família do meu pai, católica. Meu pai dividia bem as coisas, né? Deixava com que lá em casa fosse livre. Então, minha mãe catava, bora para a missa. E a gente tinha que ir, e meu pai obrigava. Então, apesar de toda a influenciação, o que mais o meu espírito aceitou, talvez pela fé raciocinada e abertura de ter a fé raciocinada, foi o espiritismo. Mas eu conheço toda a, digamos assim, a simbologia do catolicismo, né? Porque estudei lá. Você quer complementar? Hoje, tem muitas, mesmo as outras religiões já aceitam a presença, por exemplo, assim, a universal mesmo, entendeu? Aceita um espírita adentrar a sua casa. Na interpretação da linguagem, termina sendo a mesma. O que nós vamos assistindo hoje é a mudança nós estamos numa abertura do milênio onde todos somos convidados à fé raciocinada, inclusive as outras religiões. Por exemplo, no nosso grupo espírita, o que nós mais temos são outras religiões adentrando cada vez mais o espiritismo, vindo do catolicismo, até mesmo do candomblé, para a compreensão mais, digamos assim, mais mastigada do processo em si. Você tem razão. Onde eu falei anteriormente, não é a questão cultural, por exemplo, porque no Brasil mesmo, vou dar o exemplo do Brasil, na questão da educação, você não tem mais aquela matéria que falava da religião católica. O Estado é laico, né? Você não encontra mais. Hoje já está mais aberto para todas as religiões. Está se fazendo um esforço. Mas né? Antigamente era só católica. Então, você não chega lá no Espiritismo, você não encontra Santo Agostinho, São Luís. Isso não é a questão cultural que influencia no livre-arbítrio, vou falar na linguagem... O livre-arbítrio, né? de cada um. Lhe confere escolhas também, como você própria falou, por afinidades e compreensão. Hoje vocês estão aqui trazidos por que força? Quem foi que trouxe vocês aqui? Fui eu que fiz uma propaganda, né? E vocês estão aqui? Não, vocês estão aqui porque vocês estão buscando alguma coisa. Mas vocês podem ir no candomblé, quando vocês chegarem lá no nível 7, Adenauer, a ULI vai mandar vocês em grupo para todas as religiões. Vai lá, por grupo, vocês vão ter que estudar e saber explicar as outras religiões, as suas origens e tudo mais. Aí você vai dizer assim, poxa, eu fiquei de posse do Alcorão escrito em português. Fui lá no Hamad, meu amigo, lá na mesquita, ali nos Dois Leões, lá na casa dele e tal, ver o islamismo. E aí tem um banner daquele assim, ó, do lado de cá, o cristianismo, né, ano 1, e no ano 600, o islamismo nascendo. E aí você vê os anjos todos no Alcorão, Ismael, todos, você fica assim... Peraí, gente, isso aí é o quê? É islamismo ou catolicismo? Dá um nó na cabeça, porque nasce da mesma força, da mesma origem, lá no Oriente. Né? Então... Deus é amor. Aqui eu peguei um trechinho aqui do livro, que ele fala assim, à medida que o espírito conhece as leis, sintoniza mais com o bem e com o amor. Sim. Seu olhar e percepção sobre as coisas se modificam. Seus sentimentos se elevam. Sua vida se torna mais plena e prazerosa. Isso é um autoentendimento, né? Que ainda estamos por desenvolver, né? Deus é amor, mas qual é o amor? É o amor que eu sinto pelos meus filhos, pelo meu marido, pela minha família. Esse é o único amor que a gente conhece. Agora, quando a gente sente Deus... né? Deus em mim, já disse o apóstolo, aí você cresce enquanto espírito. O Cardenal, inclusive, vai estar aí mais na frente, ele fala isso.
né? Ele coloca, eu peguei uma parte do livro que é Adenauer, inclusive, se vocês não assistiram, quem não teve presente, vai lá no canal da ULI, busca aulão Leis de Deus, ou Leis Morais, mas eu acho que são Leis de Deus. Adenauer, durante 3 horas aqui, falando justamente sobre esse tema e de como ele pensa e coloca, né, a respeito de que o Deus, como nós pensamos, e como ele é evidente, se evidencia na nossa vida, para uns e para outros. Quando você diz assim, vai de cada um tem um certo conhecimento e influenciação. Eu conheço ex-espíritas, você conhece ex-espírita? Eu conheço 2 que foram por evangelho, são pentecostais hoje, na fonte, uma é prima minha. Glória a Deus! E aí, todo dia ela fala, né? Que o pastor mandou dizer e tal, lá no grupo da família, espírita nasceu espírita e se transformou. E aí houve algum questionamento na família, o que foi que aconteceu? Alguns vão dizer, né, enlouqueceu, né? Digo, não, ela se encontrou, é um limite que ela se deu. A cabeça não acompanhou, talvez tamanha liberdade. Nós não condenamos tanto o islamismo que anda cortando o pescoço das pessoas, não tem isso no islamismo. Não é isso que o islamismo prega, né? Mas tem radicais dentro do em nome de Deus, né? Os católicos, em nome de Deus, fizeram as cruzadas, saíram destruindo povos que eram considerados pagãos. Então, cada momento da humanidade. Sigamos, materialismo e espiritualismo. Veja que a evolução de nós, enquanto encarnados, civilização, se dá alguns critérios. Nós vínhamos de um materialismo, fomos evoluindo para um espiritualismo, né? Você vai para a Índia, você vai encontrar 478 ramos religiosos islâmicos e eles vivem numa miséria absoluta. Tem muito mais conhecimento do mundo espiritual do que nós todos espíritas juntos. Comungam e vivem na realidade, mas vivem numa miserabilidade incrível. O que é que diferencia ele do que nós chamamos para nós da escola do espiritismo? É o modelo. Você vai nos Estados Unidos, você encontra médios fabulosos, trabalhando para o FBI. O que é que diferencia ele? A maneira de enxergar a mediunidade fora da religiosidade, não misturam as coisas. Na Inglaterra, você vai encontrar muito. Você anda na Inglaterra, você vê lá, ó, como a gente costuma chamar aqui, né, cartomante, né, guia e tal. E eles consultam muito. Olha, eu preciso saber do meu futuro, do meu passado, quem eu fui. E a coisa vem. Né? Então, estamos sempre guiados. Né? Nós temos uma evolução histórica da percepção. Isso é o que nos move. Né? Fenômenos da natureza antes eram considerados, né, como absurdos ou inexplicáveis ou fabulosos ou coisas de Deus ou divindade, Deus do trovão, Deus da chuva, Deus do fogo, vai nos dando essa fé. Então, essa revisão sobre o que é Deus é para chegar lá nas leis morais, para falar delas, como elas existem, né? Fases da humanidade, nós tínhamos cultos, né? Olha ali, né? Para vários momentos da humanidade. Nós sabemos que Moisés, né? Com aquele cajadinho dele, ó, toma-lhe porrada no povo. Depois ele evolui para um processo reencarnatório, reencarna como Elias. Tome porrada no povo, vamos perseguir aqueles que são contra mim. E mandou cortar um monte de cabeça, enquanto Elias. Depois ele reencarna como quem? É outro João. João? Batista, evangelista. E ele perde a cabeça. Aí vai se entender, né? Nasce primo de Jesus ali, ó, como diz na Bahia, coligado, brother de Jesus. Uma vez conversando, né, Isabel vai fazer uma visita a Maria, as duas confidenciando de que essas crianças são terríveis. Menina, nem te conto, Jesus chegou lá no templo, mas fez uma bagunça, começou a discutir, falar de coisas que nem eu mesmo acompanhava, nem entendia, discutindo com os senhores da lei. E assim, eles ficavam sem saída. Eu disse, eu lhe digo a mesma coisa, mas Joãozinho não está rodando por aí, menina? Fica nessas estradas zambetando para lá e para cá, conduzindo esse povo, ajudando e falando, o Messias está aqui, o Messias já chegou, o Messias, o Messias, o Messias.
Quando se dão conta, as crianças tinham sumido. Quando elas olham, estavam lá em cima, no morro, conversando e olhando para o horizonte. Quando voltam, as duas dizem, menino, onde é que vocês estavam? Lá em cima, você é doido, já escurecendo. E Jesus fala, é chegado os tempos, minha mãe. João sairá primeiro. Não entenderam nada, né? Não entenderam nada. E João sai a pregar a vinda do Messias pelo mundo e tudo mais. E depois Jesus se apresenta e vai ser ali batizado pelo próprio João, que diz que não tinha condições de beijar as sandálias daquele homem. Olha, encarnação em conjunto, os dois vieram juntos. E depois Salomé manda cortar a cabeça de João, e a gente fica, poxa, mas como ele não era o enviado de Deus, como Jesus também, filho, né? Não fazia parte lá da comitiva, perdeu por quê? Porque existe uma lei, né? Que faz com que as coisas venham e vão, né? Adenauer conta uma história nesse vídeo, que eu aconselho vocês a assistirem, do seminário do Aulão, você pode procurar lá no YouTube, Aulão da ULI, Leis Morais, ou Leis de Deus. Aí você vai encontrar lá Adenauer falando durante umas 3 horas. Vale a pena. Aí ele conta uma história de que na década de 70, foi lá que eu vi? Na década de 70, houve um circo que pegou fogo na cidade do Rio de Janeiro e tal. Morreram umas 300 pessoas, entre mães, crianças, na grande maioria. Se salvaram cerca de 60, no máximo 100 pessoas. Saiu na revista O Cruzeiro, né, menino? Você sabe o que é o Cruzeiro, queridinha? Você que tem 16 anos? Não. Era uma revista bala. Era a internet da época. Você lia tudo ali. Revista. Então, é uma catástrofe, né? Milhares, ó. Centenas de pessoas morrem ao mesmo tempo. O Espiritismo tentando explicar. Essas pessoas que reencarnaram, no Brasil inclusive, estavam todas juntas, com a mesma egrégora, com a mesma oportunidade para viverem cada um o seu momento. Quase 2.000 anos depois, desencarnam desta maneira. Aí quando você vai olhar para a história pregressa delas, eles eram os romanos que ateavam fogo nos cristãos lá no Coliseu para ver o bicho pegar fogo. Desencarnam na mesma condição. Essa é uma história. Irmã Bernadette, encarnada, 94 anos, nasceu na cidade de Itabi, aqui em Sergipe, desde pequena uma média ostensiva, de visão ostensiva. Desde pequena já tinha confusão na igreja da cidadezinha do interior, que ela dizia, olha, o Espírito está dizendo isso. Olha, seu padre, o Espírito disse isso assim, assim, do Senhor. As maracutá ela sabia tudo. Então ela era sempre muito perseguida na escola, era sempre vista como a doidinha. Cresce nessa condição. Hoje, irmã Bernadette, fundadora do centro Deus, Luz e Verdade, fica ali na Vila Laura, com o seu mentor, irmão Jerônimo, está lá trabalhando firme e forte. Ela ouviu, aos 12 anos, de um espírito que a perseguia, de que quando ela fizesse 50 anos, ela ia morrer. E ela nunca esqueceu isso. E ela começou a fazer os trabalhos dentro da área do espiritismo, foi presbiteriana, foi protestante, foi candomblezeira e nada encontrava na sua vida perturbada. Vejam como as leis empurram a gente, faz com que a gente se encontre lá na frente. Ela já espírita, fundando o centro, fazendo caridade, cuidando da coletividade. Aos 50 anos, na calçada, vai atravessar a rua, uma caçamba carregada de areia passa por cima dela. Esmagou a bacia e as pernas. Esmagou. Ela não desencarnou. Estava lá no Hospital Geral da época, que funcionava ali no Canela, ali. Getúlio Vargas. E o pessoal colando os pedacinhos assim, com a perna aberta, para poder pegar os pedacinhos de osso e tal. Ela passou quase 6 meses no hospital, sem poder engessar nada, sem poder se mexer. E ela lembra que o mentor estava ao lado dela o tempo todo, segurando a mão dela e dizia para ela assim, não gema e sinta a sua dor com coragem. Ela só lembra de pedir para botar uma toalha na boca na hora que vinham fazer a limpeza, que era muita dor. E ela lembrava por que ela não morreu. E ela questionou o mentor. O mentor disse, você tem seus méritos já nessa encarnação, né, de capturar. Mas você se lembra, quando você era a senhorinha do engenho, quando seu pai morreu, você assumiu o engenho porque seu pai morreu e você era a filha mais velha.
e 2 escravos fugiram, um homem e uma mulher. E aí você mandou o capitão do mato atrás, quando voltou, sem saber o que fazer, foi aconselhada por eles dar um exemplo. A moça, você mandou cortar as pernas. Cortaram uma, ela não resistiu de dor, num tronco com machado. Pá! A perna pulou fora, ela sangrou ali mesmo até a morte. E o rapaz, você mandou chicotear, e ele também não resistiu, praticamente até a morte. Por conta daquilo, é que a lei veio e fez com que você sofresse, mais ou menos ali dentro dessa pegada e tal. Nós não podemos fugir do nosso passado, mas podemos construir um novo futuro. A ideia de Deus em nós, a ideia da lei morais, vai nos conduzir a providências do que nós vamos fazer aqui agora. Porque o que é que pode mudar isso? A lei do amor. Se você interage com isso aqui que nós estamos vendo, ó, quando eu abro o braço aqui assim, ó, eu sinto o ventinho aqui, né? Quando você é criança, você quer ter a ideia, né? O ar tem um peso, né? Essa ideia. Então você está dentro do fluido vital. O fluido vital é que dá força ao que você entende que é material, o que é supostamente etéreo, né? Os gases que compõem o ar. E aquilo que você é, né? Essa forma, essa beleza que vocês estão vendo aqui, né? Olha que fidalguia, né? Barrigudinho, forma de quibe, né? Ó, coisa linda. Então, isso aqui é matéria. Quando eu me despojar dessa matéria, no mundo espiritual, eu ainda serei uma matéria bioplasmática, mas que se revela melhor no mundo espiritual. A lei de Deus, as leis que nos impulsionam, isso que é Deus, compõe isso que eu sou. Eu sou filho de Deus perfeito, como Deus é perfeito. E se Deus é eterno, eu sou igualmente eterno. Eu tenho consciência disso? Ainda não. Estou criando essa consciência. E quando essa consciência fizer parte de mim por completo, o entendimento por completo, talvez sim aquilo que Jesus tenha dito para a gente, né? Vós sois deuses, funcione melhor. Aquilo que diz, o Espírito está onde o seu pensamento toca. Quando você é desencarnado aqui, você quer estar onde? Aí vocês vão me dizer, eu quero ir para nosso lar. Aí eu vou dizer para vocês, gente, que pobreza. Nosso lar é UPA. Quem é que já foi numa UPA aqui, sabe a miséria que é? Nosso lar é UPA para espírito. Não tem mérito nenhum de você estar no... Queira mais. Queira voar. Queira você sair daqui com um perispírito leve, quintessenciado. Seja luz. Quando Jesus apareceu para Saulo, 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 por que me persegues? O que Saulo viu, caiu do cavalo lá? Foi o quê? Uma luz, né? Jesus nem quis aparecer para ele. Só mandou só um cintilante lá para ele. Cegou o homem e disse aquilo tudo. Procura Ananias, que vai cuidar de você. Não conheceu Jesus encarnado. Foi o maior dos apóstolos. Se não o maior, um dos maiores. Fé, conhecimento. Tocado por quê? Por uma fé. Uma fé cega? Não, uma fé raciocinada. Existia um princípio inteligente naquilo que ele diz que viu, ouviu e sentiu. Sentir Deus é o que nós estamos convidando a você. E Deus se faz para nós de que forma? Ali, ó, as leis de Deus. A ideia de Deus é inseparável da ideia da lei, principalmente da lei moral. O espírito só cresce moralmente. Então, hoje aqui no curso básico, nós vamos passar ali a conhecer a série das leis e vocês vão aprofundando no decorrer dos semestres as leis conforme elas vão sendo exemplificadas para vocês. Lei de adoração, lei do trabalho, lei de reprodução, lei de conservação, lei de destruição, lei de sociedade, lei do progresso, lei de igualdade, lei de liberdade, lei de justiça, de amor e de caridade. Lema do Espiritismo? Fora da caridade não há salvação. Eu sei, o Espiritismo que dá sopinha, né, e dá cesta básica. Não, eu não dou sopinha, dou cesta básica. Eu ilumino consciências. Qualquer um que passa por esses portões, chegam aqui, vai beber na fonte. Inevitavelmente. Eu trabalho numa casa, vocês sabem que o Espiritismo tem essa questão do serviço social. Quase todas as casas, o serviço social é feito para a família, né? Na nossa casa é diferente, na nossa casa é feito para o idoso. Todos os assistidos do serviço social são idosos. E, obviamente, como idoso, já viveu bastante, né? Eles vão lá, encontram uma casa como essa aqui, né? Não tem nem o retrato de São Francisco lá na nossa. Não tem nem de Jesus, nem nada.
Eles chegam lá dizendo assim: eu adoro vir aqui. Adoro quando vocês lêem a Bíblia de vocês para a gente. Eu sou da Universal. Eu sou da Jesus. Deus é amor. Eu sou... E eles comentam isso lá na igreja, né? Que vão lá no Deus, Luz e Verdade, o Centro Espírita, são execrados. Você está louco, você está na casa do Satanás. Eles escondem que estão lá. Toda hora eles falam que o espiritismo de todas as religiões é a que mais ajuda as pessoas carentes. Como a colega falou, né? Sintonia. A cada vez mais as religiões estão se aproximando da ideia do espírito. Nós somos doutrina, religião também, porque seguimos o Cristo, somos cristãos. Somos também uma filosofia de vida, né? Meditamos a respeito do que somos. Somos também caridade em ação. E fazemos caridade. Se você encontrar qualquer centro espírita onde a caridade é cobrada, saia correndo. Não é kardecismo, é qualquer outra coisa. Tem um ali em Nazaré enorme, centro espírita, né? Só tem uma moça que toma conta daquela casa lá. Né? Ela cobra R$60 a consulta. E está escrito lá, centro espírita. Quantas vezes nós chegamos no centro espírita, encontramos uma mesa dessa lá, a gente fica na dúvida, meu Deus, o que é isso? Aí tem Jesus Cristo, tem São Francisco de Assis, tem o Evangelho segundo o Espírito, tem a Bíblia, tem o Caboclo Sete Fechas, tem o Preto Velho, você fica, meu Deus, que confusão. Ubanda, conhecido como Mesa Branca, como a religião brasileira que comunga dos saberes de todas as religiões. Tem alguma coisa errada? Eu disse, não. Por quê? Porque assim como nós estamos aqui num grau evolutivo, tem católico, né? Cordeiro de Deus, que libertai o pecado do mundo. Tem o pessoal do axé, reparrei, caô, cabecilho, está aqui. Nasceu com o pé lá e está aqui. Tem o evangélico, glória a Deus, amém? Estão aqui. Beberam na fonte, estão de alguma forma bebendo aqui na fonte. Qual é o problema disso? Nenhum, porque as leis são para todos, cada um no seu momento. Como eu disse, quando tem uns que vêm para cá, eu conheço 2 ex-espíritas que se tornaram evangélicos. Então, cada um no seu momento. Porque vai chegar uma hora que você vai ser cobrado de uma compreensão maior. De quê? De você mesmo. Sobre o que você quer para o seu futuro. Alguns aqui estão muito mais presos no corpo e na realidade da matéria, continuam falando e falarão por muito tempo. Oh, meu espírito, não se sentem espíritos ainda. Alguns vêm aqui só buscando a caridade, né? Quero que você me salve daquele pólipo que tirou na última colonoscopia do meu intestino, que eu não tenha mais essa doença, não consegue nem falar o nome da doença. Aquela doença, aquela, né? Porque a fé ainda é abalada, né? Perguntas. Eu volto a levantar um questionamento em cada um. Na fala, a questão cultural, novamente, no que você explanou aí agora, eu resumo tudo na questão cultural e a questão de que antes existia a segregação, agora se tem a visão que o melhor para todos é o quê? É a união. Sim. Mesmo que seja cada um na sua língua. O melhor para todos seria a união, né? Como foi feito lá na Torre de Babel, né? A ideia é que una, né? Mas eu não posso obrigar. Por que a Adenauer acabou aqui com aquele encontro das religiões? Vocês já ouviram a Adenauer falar sobre isso? Nós não tínhamos encontro das religiões aqui, acabou porque a Adenauer disse, eu convido a todos, mas a gente nunca é convidado para eles lá. Eles fazem as festas dele, então, o espiritismo lá. Eles não fazem o mesmo que a gente faz aqui. Convida todas, candomblé, o islamismo aqui no espiritismo, para falar da sua religião, de como é, como se faz, né? Bom, se eles não convidam a gente lá, por que eu vou continuar fazendo e convidando? Acabou. Ela é legal. Pergunta. Na verdade, não é uma pergunta, é uma fala assim, do Chico Xavier, que eu sempre achei muito interessante. Ele fala que as religiões são caminho para Deus. Eu acho isso muito interessante. Dito por Chico, né? E acho maravilhoso também quando o Divaldo faz no movimento Você e a Paz. Você e a Paz. Aquela premiação
das pessoas, não importa a religião, mas que elas estão fazendo um trabalho social de relevância em benefício da promoção do outro. É como a colega coloca, né? A Bahia, talvez dos estados brasileiros, é o que mais tem o sincretismo, né? Por conta da cultura, né? Os povos aqui, né? Bahia, o Brasil nasceu aqui, né? Então nós temos muito essa cultura da espiritualidade, né? Já veio trazida pelos africanos, a cultura deles já impunha essa ideia dos espíritos. Nós nascemos católicos, porque fomos, né, colonizados pelo catolicismo, e foi inclusive instituído que o catolicismo estaria fazendo parte do poder político, e durante esses quase 500 anos ele ainda faz muito presente. Mas por mais que exista a cultura dos povos, eu digo para você, na minha casa era dividido, minha mãe era católica, meu pai era espírita, causava um pouquinho de problema, mas na rua, em casa não. Na rua, quando eu dizia lá no ISBA, né, Instituto Social da Bahia, que Deus não podia ser Jesus, sói. Esse menino está falando bobagem. Por mais que meu pai dissesse assim, meu filho, não comente essas coisas, mas a velha está falando, que velha, a freira. Ela insiste que Deus é Jesus. Eu sei, tudo bem, mas não dá para você ficar calado. Mesmo que você não comece, porque era um choque de realidade. Eu era criança. Já tinha essa realidade já para mim, né? A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer e ele só é infeliz quando dela se afasta. Livro dos Espíritos, questão 614. Bom, Jardel, você mostrou as leis. Eu tenho que decorar? Não, mas seria bom ler. Ler as leis, né? Elas são textos que bastante ruidosos, bastante ricos, né? de conteúdo. Ler, entender um pouquinho cada uma delas, né? Por exemplo, a lei da sobrevivência, a lei do trabalho, a lei do progresso, a lei de reprodução. Poxa, Jardel, eu na minha juventude lá, eu dei uma escorregada, dei uma derrapada, né? E fiquei grávida. E naquela ocasião, aquele tumulto todo, eu ainda jovem, sem saber o que fazer, minha mãe, por conta da sociedade, me induziu, nós somos todos, fazer um aborto. Já faz 30 anos. E hoje, eu me encontro espírita, fui ler Violetas na Janela, Espinho do Tempo, Alcione, há 2000 anos, há 40 mil anos, e vi que o espiritismo condena o aborto, e agora eu estou condenada. Eu digo, não, calma, não é assim que funciona. Existe a lei. Depois de 30 anos, o que é que você se tornou? Uma mulher casada, assim. Quantos filhos você tem? 4? Ele retornou aí. Não tem como. E talvez seja o filho que ele ama mais. E aceitou, inclusive, sem nenhuma rusga, o processo de aborto. Por quê? Porque era dado a chance de um outro espírito, irmão, reencarnar compulsoriamente. Ele não queria reencarnar, mas precisava reencarnar. Então ele sai, dá lugar ao outro que reencarna logo em seguida, após o seu casamento e tudo mais. Porque a lei e o tempo não funcionam como a gente funciona aqui. Então a gente precisa entender as leis do progresso, de tudo o que acontece na vida da gente. Vixe, ficou apagadinho ali. A todos os homens Deus facultou os meios de conhecer suas leis. Todos podem conhecê-las, mas nem todos as compreendem. Claro, na evolução que nós estamos, né? Alguns aspectos da própria lei, para nós, é inconcebível, ainda não tem como compreender, né? Quando você olha para o céu, você vai para o interior, porque Salvador não dá para ver muito, né? Mas no céu, assim, você vê aquele céu estrelado, lá na Chapada, né? Vai para o Vale do Capão, toma um chá, olha para o céu, vê é coisa, né? Meu Deus. Aí você está vendo lá, você fica perguntando, né? Milhões e milhões de galáxias. Não é possível que não tenha vida, né? Nós, homens, aqui da Terra, já descobrimos vida após a Terra, fora do nosso planeta? Não, não descobrimos vida biológica como nós a conhecemos. De natureza nenhuma. Até então, não descobrimos. Não descobrimos. Mas encontramos fora daqui alguns subsídios de como a vida se faz no nosso planeta. Aminoácidos. Que se estão lá e vêm para cá. Se tem até a teoria, né, de que os aminoácidos vieram através dos meteoros e aí se combinaram e tal, e tal, e tal. Não há uma folha que caia sem a vontade de Deus. Compreender essa lei toda
é muito para a nossa cabecinha. Ainda não somos capazes disso. E, mesmo assim, estando no mundo espiritual, nós não acompanhamos por evolução. Quantos de nós vão desencarnar e vão estar habitando aqui o orbe terrestre nessa condição? Muitos não serão contemplados, porque a mente não alcançou a flutuação para o orbe terrestre nas várias moradas, que é o casa que o Pai oferece. Sequer até a redenção, que é aqui perto, aqui, né? Por quê? Porque a sua cabeça não acompanhou. Você esteve preso aqui o tempo todo na matéria, precisa um pouco mais de evolução, de estudo. Orai e vigiai, mas orai e instruí-vos. Então, o que vocês estão fazendo aqui no primeiro semestre da ULA é saber que tem. Eu olho a hora ali, saber que tem 9h20, né? Tem 9h20, temos um tempo. Bom, onde está escrita a lei de Deus? A lei de Deus está escrita na consciência do homem, como a assinatura do artista na sua obra, Livro dos Espíritos. Muito poético isso, né? Todos nós temos a centelha de Deus. A centelha de Deus se explica pelo próprio Deus. Se somos filhos de Deus, somos um pedacinho de Deus. Se Deus é tudo isso, nós somos também. Mas por que isso não se revela em nós? Né? Somos a parte menor de Deus. Se somos filhos dele, carregamos em nós, digamos assim, a genética de Deus, sim. Mas isso é preciso ser exercitado, é preciso que nós tenhamos a consciência desenvolvida. Então, estar consciente de si, buscar o autoconhecimento, estar ciente. Jardel, se o budismo tibetano me aconselha de que eu esqueça que Deus existe, né? O budismo tibetano coloca que não existe Deus, que é mais ou menos muito simbolismo, muito parecido com o que o espiritismo prega. Mas só que o espiritismo ele é meio enraizado no catolicismo. Então, tem muito espírita que prega a existência de Deus ainda enraizado pelo simbolismo. Poucos espíritas. Né? Na nossa casa de origem, lá, Deus e Verdade, de vez em quando nos cursos e tal, né? Eu ouvi Adenauer falar isso, e Nietzsche fala também, né? Deus está morto. Né? Você vai ter que matar esse Deus que está dentro de você. Como assim? Dá um nó na cabeça. Como assim matar Deus, esquecer esse Deus? Porque esse que está moldado em você é diferente do que nós estamos falando ali. Aquele ali é, digamos assim, um absoluto. Sabe quando você vai fazer uma fórmula? Tem a fórmula absoluta, aquela que é mais concentrada, e tem aquela mais diluída. É a mesma coisa, mas tem outros elementos. Nós somos cercados na nossa mente por elementos que ainda nos tornam digamos, ignorantes para outros saberes. Até a própria mediunidade nós não entendemos ainda. A minha mediunidade eu só fui entender na prática. Depois de 18 anos de prática, eu estou com 54, só tenho 18 anos na mesma mediúnica, eu acho que eu já estou começando a querer entender o fenômeno em mim mesmo. Ele veio meio atabalhoado, veio meio, né? Assim, o que eu estou fazendo aqui? Mesmo tendo um forte cabedal, nascido no Espiritismo, conhecendo, estudando e tal, mas a prática mediúnica só me fez médium mesmo, exercitando na prática, ali, toda segunda-feira. Como diz, né? Servindo de cavalo, recebendo o corpo estranho. Ali, né? Uma hora, passando mal, gosto de sangue na boca, nicotina, esse homem fumava pra caramba, né? Outra hora uma dor infinita no estômago, assim, parece que deu um chute, o espírito lá sentindo e tudo reverberando em mim, né? Então, assim, um certo sofrimento para mim, e logo vinha um passe dispersante, aí você vai entender fluidos, né? Energia dos fluidos, ou fluidoterapia, conhecido como passe no centro espírita, né? O colega, né? Você está bem? Eu digo, tome-lhe passe para dispersar os fluidos de que o Espírito se cercou de mim. Através de quê? De uma lei. De uma lei que faz a comunhão entre o mundo espiritual e o mundo material. Através de uma coisa que nós produzimos, o ectoplasma, que é um produto, ou melhor, um subproduto da matéria etérea, que todo perispírito mal formado no mundo
espiritual precisa para reconstituir algumas partes de si. No caso do gosto de nicotina e sangue na boca, era uma garganta cortada, retirada um câncer, que voltou para o mundo espiritual e ainda acreditava estar com câncer. Colocaram no meu campo perispirítico, tiraram de mim o ectoplasma e reconstruíram a garganta dele. Não conseguia falar no primeiro momento que ele se apresentou. Na outra semana ele se apresenta de novo por mim. Ele já falava alguma coisa. Agradecendo muito, porque foi reconstruída essa garganta ectoplasmática a partir de uma força da matéria no mundo espiritual, de um corpo bioplasmático conhecido como MOB ou perispírito. Se você desencarna com a crença ainda regada de que você está vivendo no mundo material, ainda que você seja espírita e você, abre um olho, abre o outro, dá uma pesquisada assim, será que eu vim, será que eu não vim? Aí já olha um desencarnado assim, eu acho que eu cheguei aqui. Sente menos medo, você está rindo, mas é assim que acontece. Você fica assim, meu Deus, eu estou vendo um monte de gente e tal. E aí a consciência já se aflora, talvez você tenha a melhor chance de se reconfigurar estando no mundo espiritual. Olha o que Adenauer nos diz. A Psicologia do Evangelho, esse livro de Adenauer, para nos dizer que a salvação que nós tanto procuramos aqui, diz respeito a uma mudança de atitude psíquica. Trata-se de estabelecer um estado de espírito que possibilite a apreensão das leis de Deus sem os medos e os receios impregnados no mecanismo de defesa que normalmente o ser humano adota frente à vida e perante aquilo que desconhece. Vocês vão ter uma aula, Mecanismo de Defesa da Mente, ciclo 7, salvo engano. Para que esses mecanismos, que é você é o ego é você é o ego é você. Eu já ouvi falar nisso, Você é o ego é você. O que é o ego? O ego é uma estrutura, tem que abstrair agora, é uma estrutura psíquica, que compõe essa personalidade que é você. É uma estrutura da psique humana. É ela que faz você não enlouquecer. Quando você começa a pensar muito. É o seu eu. O eu é você é o ego é você. Que loucura, Que loucura. Como entender o ego? Eu tento simplificar dessa forma, Eu estou aqui, eu estou pensando assim, eu vou descer aqui, eu vou dobrar ali, eu vou pegar o carro. Jardel, você é maluco? Por quê? Você está conversando sozinho? Não, eu estou conversando comigo mesmo. Como é o nome dessa estrutura? Ego. Essa estrutura que dá essa capacidade de você conversar com você mesmo. Você é que fica de noite, perde a noite conversando com você. Já viu que você perde a noite? Dormi tão mal essa noite. Vê se eu perco tempo conversando comigo mesmo de noite. Perco não. Vai lá de dormir, o ego quer conversar comigo. Rapaz, amanhã aquele problema. Não, eu digo logo para ele, Naná, todo mundo aqui, Naná. E ele insiste às vezes. Olha, deixa eu te lembrar, amanhã, eu digo, não vou conversar com você agora. Coisa de louco, Jardel, você é meio maluco. Porque eu entendo, como psicólogo, que existe o ego. E o meu, eu digo assim, que eu não sou muito egóico, não. Eu não deixo ele me dominar muito, não. Eu sou o ego sou eu. Coisa de doido, Para não enlouquecer, eu mando ele dormir. E quando ele não quer dormir, fica insistindo em conversar comigo, sabe como é que eu faço? Teatralizo. Eu faço verdadeira encenação. Você quer ficar aí conversando? Eu vou dormir. Ele, não, mas eu quero conversar com você. Menino, vou ninando a mim mesmo. Quando eu vi menina, quando eu acordei, eu estava dormindo. Ou melhor, eu estava dormindo e acordei e lembrei que eu estava dormindo. Não é assim com você? Não é assim? Rapaz, eu já estava dormindo, me acordei, Ou como diz na Bahia, eu se acordei-me. Não acontece isso com você? Isso se chama, na psicologia, uma conversa egóica. Ninguém fala assim, não? Eu se acordei? Eu se divirto com isso. Essa conversa egóica faz parte dessa psicologia do próprio espírito, que se liberta pouco a pouco desse sujeito que é você. Esse sujeito que é você acha que você é só Jardel.
Mas quanto de você existe dentro de você de outras encarnações? Você não tem ideia, porque isso é amortizado. Essa biblioteca do Windows não está carregada, não foi colocada na memória. Esse arquivo existe no seu HD, porém não está carregado na memória. Este momento seu, você precisa de muita meditação para estar presente nesse sujeito e perceber momentos de outra encarnação. Perguntas, estar ligado nesse momento de vocês. Meditação faz muito isso. A personalidade que você tem hoje, ela sofre influência de alguma característica que você teve em encarnações passadas? Sim. Não. Complicou agora, né? Eu vou explicar. Sobre isso que ela perguntou, gosto pessoal e coisas que você tem mais facilidade para fazer também está ligado a vidas passadas ou não? Coisas que eu tenho facilidade para fazer também tem influenciação de vidas passadas ou não, que supostamente é da minha personalidade. Qual seria a minha personalidade? Característica da personalidade. Persona. A persona é criada como identidade do desenvolvimento humano a partir do nascimento. Você nasceu ali, já viu o nenenzinho quando fica assim com o olho? Não está enxergando nada, né? Aí de repente, ele instintivamente chora, né? Aí vem aquele peitão na cara dele assim. Ele suga o seio da mãe, né? Fazem oral, né? E aquilo gera o que nele? Prazer. E ele passa a desejar. O primeiro desejo dele, o primeiro prazer, Freud, é o prazer de sugar o seio da mãe. Desenvolvimento humano através da psicologia, criação do ego. Aí ele faz um teste. Olha o peitão de novo. Ele não está enxergando direito ainda, mas ele vê aquela massa chegando perto dele. É quentinho, aconchegante, né? E tem um embalar que ele sempre ouvia antes, né? Que coisinha fofinha da mamãe, coisinha linda da mamãe, menininha da mamãe, lindinha da mamãe, né? Ele aprende, né? E ele diz, vamos chamar a bestalhada agora. Vem ela. Ele, olha, toda vez que eu choro, ela vem. Isso tudo me pertence. Ele é o verdadeiro Deus. E ele manipula essa mãe. Né? Então, o que lhe parece anjinho, não é tão anjinho assim. Você começa a perceber que quando ele já está ali por volta dos 2 anos, né? No braço da mãe, né? De quem é essa mãe? É minha. De quem é essa chupeta? É minha. Isso tudo é meu. Egocentrismo. Então, a personalidade já começa a se formar. A personalidade de outras vidas já aparece ali? Ainda não. Por quê? Até os 7 anos, essa reencarnação está acontecendo. Impulsionada pela lei. Lei de progresso. Depois de um tempo, lá com 5 anos, Freud vai dizer que há uma cisão. O mundo existe para ele e ele tem 2 personagens principais, o pai e a mãe. E ali já nasce uma personalidade por volta dos 4 anos e ele já entende que existe ele e o mundo que rodeia ele. E tudo que rodeia ele pertence a ele. Inclusive o pai e a mãe. E ele tem amor por essa mãe e amor por esse pai. Se for menina, roubaram o meu pingolinho. Se for menina, meu pai vai cortar o meu, porque ele ama a mesma mulher que eu. Simbolismo freudiano para explicar o que é castração, para falar do momento edipiano, de Édipo e Jocasta e tal. Pega uma metáfora aí para explicar o simbolismo disso. E ali, essa personalidade, em diante, faz suas próprias escolhas. Aos 7 anos, pega a vassoura e quer limpar a casa junto com você e faz aquela bagunça. Aos 11, nem você insistindo. Aos 15, não lhe ouve. E aí a personalidade já começa a estar mais do que presente. 7 anos reencarnou, mais 7, ali por volta dos 14, 15 anos por completo. Mas aí, se você não deu o exemplo em casa, como reencarnado primeiro, mãe e pai, tudo que tinha de ruim nele, nascido do egoísmo, pai e mãe de tudo que é ruim na gente, aflora como espírito. Né? O filhinho chegou de casa com uma borrachinha que não era dele, coloridinha da Disney.
Achou aonde? Eu achei no chão. Pode investigar que no chão não está. Eu não ensinei isso a você. E aí uma série de outras coisas para falar de personalidade e desenvolvimento. Através do quê? Das leis que habitam em nós. Sobre leis universais, leis de Deus e leis moralizantes. Eu falei de aspectos da vida cotidiana. Educação moral dos nossos filhos. Educação doméstica. Mas a lei é a interpretação da resposta de Deus aos homens. Está em você. Não matarás. Aí meus amigos falam assim, não, porque tem que liberar as armas e tal. Aí eu pergunto assim, mas por que eu tenho que ter uma arma? Não, você tem que ter uma arma para se defender. Você tem que depender de quê? Da pessoa que pode querer lhe matar. E daí? Você vai querer morrer? Mas talvez não seja uma escolha minha. Talvez não seja uma escolha minha querer morrer. Ele chegou lá, perder, playboy, perder, leve tudo, leve tudo. Ah, mas aí tem um caso do cara que entregou tudo, o ladrão ainda voltou e ainda matou ele. Vai entender a história desses dois. Vai entender sua história pregressa. Por que que isso aconteceu? Talvez eu volte para contar, olha, isso aconteceu, porque no outro momento reencarnatório, de uma outra possibilidade, eu estive numa condição parecida, então eu hoje desencarnei nessa condição. Meus pais estão arrasados, eu entendo. Não era assim? Os filhos jovens ainda desencarnavam e as mães corriam para Uberaba na terça livre, né? A terça livre de Uberaba era conhecida de mães buscando notícia pelos seus filhos. Chico sentava ali na mesa e aí começava várias cartinhas, todo mundo em silêncio, depois ele pegava as cartinhas para ler. Os espíritos que se apresentavam. Sempre começava assim, minha querida mãezinha. De quem era essa frase? De Chico. O que é que chama isso no espiritismo, não é de unidade? Animismo. Ele emprestava a palavra amiga dele de como ele queria se expressar diante daqueles espíritos que estavam ali. Minha querida mãezinha, isso que aconteceu, você não deve ficar atormentada. Na verdade, foi um acidente. A arma disparou. Ezequiel, meu primo, a mãe já levantava de lá, é minha essa carta. Ezequiel, meu primo, só estava ela ali, que tinha um primo, um acidente, que ele desencarnou e tal, para contar a realidade do espírito. Acho que vocês já assistiram esse filme. As leis de Deus estão em nós. É preciso querer saber, querer e merecer para se obter o que se pede. Quantas vezes nós viemos aqui apenas pedir? Eu fiz a palestra de sexta-feira, a última aqui, do Evangelho, que nos guia para o tratamento, né? Ao chegar, eu costumo chegar bem antes, mas me chamou a atenção, um rapaz estava sentado aí fora, pela característica física dele. Ele parecia ter feito uma bariátrica, né? Aquela pessoa que emagrece demais, né? Então, na entrada, assim, a fisionomia dele me chamou a atenção. E o olhar dele foi tão penetrante, assim, junto a mim, assim, que fez uma sintonia. E eu sentei ali, estava todo mundo bem lá fora. Quando começou a apagar as luzes, corre todo mundo, né, para sentar e tal, se acomodar. Ele veio e sentou bem aqui na frente. E ele tinha um olhar penetrante, assim, em mim, ficava assim, eu digo, poxa. Quando apagam as luzes aqui, ficam as luzes do meio, as luzes esverdeadas, né? A minha capacidade de enxergar fica bem diminuída. Então, eu estava olhando ali e tal, no meio. Fiz o meu trabalho, o tema era bastante motivador, a fala foi bastante elucidativa, e eu estava aqui para mandar o meu recado. Quando acabou aqui, eles iam entrar para o passe, eu fui embora para casa. No sábado, ele entrou em contato comigo, você me viu, mas não me enxergou. Quem está falando? Seu amigo de muito tempo, da infância, assim, amigão, tudo bom? Como é que está você? Pois é, eu não sabia que você era espírita. Eu passei por uma situação de saúde muito difícil, desenganado pelos médicos, e me disseram assim, procure o centro espírita. E eu fui parar em Adenal, e abordei Adenal. Adenal disse assim, como é sua fé e sua crença? Ele disse, nesse momento eu não sei. Pois acredite, tenha fé e venha para o tratamento. O que nós podemos lhe oferecer é isso, o exercício da fé. E ele está aqui firme e forte. 4 meses de quimioterapia, o tumor sumiu por completo. E o médico disse, você está curado. Nós vamos fazer uma cirurgia exploratória
apenas para ver a região se não tem algum outro tumor, alguma outra coisa. Isso é uma coisa que acontece muito no Espiritismo. Ele está chegando aqui no Espiritismo. Por dia ele me faz umas 5 perguntas pelo WhatsApp. Cada pergunta que ele faz, eu mando um livro para ele, em PDF. Leia esse. Leia esse. E ele come o livro mais rápido do que eu poderia dar assistência a ele. Está engajadíssimo. Não tinha uma fé que se expressava de forma contínua e constante, vale a redundância. Se dizia católico, mas através de uma enfermidade ele se sente agraciado e conduz que o Espiritismo o salvou. Já disse ele, não foi o Espiritismo, foi sua fé que te curou. E não fui eu que disse isso. Ou foi? Foi a fé dele. Na nossa casa, a pessoa se apresenta lá dizendo, eu estou com essa laranja aqui no seio, e aqui está a tomografia, vou fazer uma cirurgia para tirar esse câncer, remover toda a mama e tal. Estou apavorada. O que a gente diz na casa? Você vai entrar em tratamento, né, para tratar disso. Mas não abandone o tratamento médico. Para quando é a cirurgia, eu vou fazer mais uma tomografia e aí vai marcar. Digamos, daqui a 3 meses. Entrou com a laranja no peito. No final do tratamento, não tinha absolutamente nada aparente. Ela foi fazer a tomografia. Levou para o médico olhou e perguntou, onde foi feita a primeira? Lá naquela casa tal. E a segunda, na mesma casa. Ele disse, olha, vamos fazer outra? Em uma outra casa que não seja essa, que tem alguma coisa errada aqui. E ela se expressou. Não, eu fiz um tratamento no centro espírita. Não, nem termine que eu não acredito nisso aí, não. Foi feita a terceira e não tinha nada. Ela voltou para o médico e disse, provavelmente a primeira estava errada, lhe deram o diagnóstico errado. É crença, é fé, é acreditar. Eu conheço pessoas nesta mesma casa, foram criados nessa casa, foi 2 vezes presidente do centro espírita, foi fazer uma obturação, descobriu uma mancha no céu da boca, era um câncer de boca, né? Em 3 meses virou um câncer cerebral, ele desencarnou. Mas não era presidente do centro espírita? Mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Nosso querido José desencarnou em 3 meses depois da descoberta de um câncer. Então, assim, o processo é individual. O crescimento é da lei. E conhecendo as leis, à medida que o espírito conhece as leis, sintoniza-se mais com o bem e com o amor. Olha o amor ali aparecendo, amiga. Seu olhar e percepção sobre as coisas se modificam, seus sentimentos se elevam, sua vida se torna mais plena e prazerosa. Ele se sente mais integrado ao divino, estabelecendo diálogo constante com Deus. Ele percebe Deus em si mesmo e se sente integrado às coisas, às pessoas, à vida, ao universo. Eu me sinto muito isso. Eu amo muito isso, quero muito isso para mim. Eu acordo todos os dias pensando de que eu sou um ser espiritual, vivo uma experiência humana e quero viver um dia após o outro sem pensar muito o que é o futuro. O corpo já está dando sinais de envelhecimento, dói aqui, dói ali, mas eu não posso viver com minha fé cega, né? Tem que ser uma fé racional. O corpo não atende mais as expectativas. Outro dia eu estava dando aula na universidade, abaixei para botar um pendrive no computador, senti uma fisgada do lado esquerdo. Essa fisgada começou na sexta-feira à noite, foi até a segunda-feira. Segunda-feira eu entrei no hospital cardiopulmonar andando, não saí mais de lá, eu tinha o intestino perfurado. Cheguei lá às 9 da manhã, só fui comunicar à família às 7 da noite que estava lá e que provavelmente ia ser uma cirurgia de grande porte, que eles iam remover o meu intestino, que supostamente eu estava com uma sepsemia. Leia-se. Estamos sendo gravados? Posso falar cocô na cavidade, né? Já falei. Era isso que tinha aqui. Então, assim, sepsemia, né? 3 dias não tinha nada. Fizeram exame de sangue, fizeram exame de fezes, exame de urina, nada. Batendo cabeça lá em cima, opera, não opera, operando. Decidiram não operar, me levaram para a UTI, eu passei mais 5 dias na UTI. Tira sangue, fezes, urina, nada. Eu tenho convicção de que em nenhum momento eu senti medo. Medo de morrer, eu não senti, não. Eu só queria compreender o que estava acontecendo. Né? Aconteceu e isso vai me levar a algum lugar. Saí de lá andando, fiz uma laparoscopia,
55% do intestino, e eu tenho algumas complicações por conta dessa cirurgia, né? Repregamento de alguns lugares e tal, e tal, e tal. Estamos aí, sobrevivendo. Eu não posso dar atenção só ao meu corpo, porque eu sou um espírito. E a vida continua. Eu só estou ocupando este corpo no momento que eu estou habitando nele. E se for o desgaste necessário do próprio envelhecimento desse corpo, algumas coisas eu fiz para que ele, nesse momento de reencarnação, não se desgastasse tanto. Eu não bebo, eu não tenho hábito de perder noite, eu tenho uma vida mais ou menos regular. Talvez, quando vocês veem essa gordurinha aqui, né, seja um pouquinho mais guloso, sedentário, mas, assim, hábitos tão deletérios eu não tenho para este corpo. Mas reconheço de que a dádiva de Deus que me dá esta vida, eu estou no sobressalto. Porque eu já descobri que na vida passada, né, eu gostava de tomar uma setembrina. Ó, como se diz aqui, comia água mesmo. E assim, eu tinha um negócio, não era só cerveja não. Para acelerar o processo, no meio, vinha um conhaquezinho, uma coisa mais pesada e tal. E eu desencarnei, num tempo hábil do processo natural deste corpo, um pouco mais cedo, por complicações do trato gastrointestinal. O que está acontecendo nessa vida? Ó, que o amigo me perguntou, a vida pregressa atua sobre essa, sim. A coisa ainda está meio assim, né? Nessa, eu sou um santo para o que eu era na outra, né? E olha que na outra eu era católico. Então, assim, não foi a religião que me guiou, né? Eu ouvi agora recente que para a gente deixar um vício leva 3 encarnações. Isso é verdade? Sim e não. Olha, vício, viciação, sistema límbico. Aqui no cérebro da gente tem um sistema chamado também sistema de compensação, né? Como é que eu posso dizer para vocês? Vocês levam os filhos de vocês lá no meu consultório e dizem, meu filho está fumando maconha. Como é que eu vou dizer para a criança, olha, não fume maconha? Porque a maconha dá um baratinho, dá um negócio legal. Eu imagino. Ele fuma, ele gosta, está ali, legal, velho, massa. Né? Quem faz uso de bebida alcoólica pelo menos uma vez, né? Nós somos todos adultos, não tem por que não assumir que, né, existe uma bebidinha social aí por trás, né? Ah, eu gosto de uma Cuba. Ainda existe isso? Existe, né? Existe, né? Tomar um Campari, né? Tudo falsificado. Mas, enfim, o uso de uma substância psicoativa ativa em nós um desejo no corpo, inicialmente. É legal. Djavan já disse isso para a gente, não foi? Como foi que Djavan disse poeticamente, né? O princípio do prazer é irremediável, né? Quando você sente prazer, o prazer do sexo, por exemplo, neste corpo, depois você não esquece mais, e você quer mais, e você procura. Um homem para chamar de seu, sozinha no silêncio do seu quarto. Não é assim que Erasmo vai contar sobre o desejo, né? Implicando na gente o desejo. Então, o desejo está primeiro no corpo material. Você é este corpo material? Não. Como é que eu vou lidar com o alcoolismo, por exemplo, se a pessoa tem necessidade? O que a gente costuma dizer para aquela pessoa que é tomada pelo desejo de uma substância, de qualquer que seja ela, do princípio psicoativo? Ele primeiro tem que querer. Depois ele vai lutar sobre o desejo da carne. Aí a gente vai usar todas as formas de desejar. Inclusive da substância psicoativa, que você conhece, que se chama pelo sistema de vício. E aí, para você se libertar disso, como diz lá no AA para todas as substâncias, evite sempre o primeiro gole, porque a recaída é proporcional. Eles abrem exceção, dizem assim, eu sou Jardel, tem exatamente 8 anos, 4 meses, 5 dias e 13 horas que eu não coloco álcool no meu corpo. Aí o outro fala, eu sou João, tem 1 ano, 8 meses. E o outro abre a boca e diz assim, eu sou José e eu continuo bebendo. E aí vai um contaminando o outro pela experiência. E aí a gente vai chamar isso em psicologia como grupo operativo, que é uma sessão psicológica que a gente costuma fazer, trazendo o entendimento daquele que precisa estar liberto por força interior,
força espiritual, nessa encarnação, ajudada, inclusive, pelo mundo espiritual, para que ele se liberte definitivamente, nessa encarnação, de o que você chama de viciação. Ele tem que ter desejo disso. Quando não, sucumbe até, possivelmente, alimentar o declínio desse corpo mais aceleradamente. E aí, a morte. Nos cabe, Deus está em nós. Então eu começo a falar de Deus para chegar na lei que cintila dentro de você. A lei como uma centelha divina que lhe impulsiona a ideia de Deus em você. E a lei de Deus está implícita em você. Você a conhece. Aqui no Espiritismo eu vou convidá-los a dar uma lidinha, segundo o Espiritismo, lá, procurar leis morais, foram todas descritas ali, e no decorrer da ULE vocês vão se aprofundar nelas no sentido mais amplo, mais prático da vivência. Alguns exemplos que eu trouxe aqui para vocês da vivência, do Espiritismo, do Espírito, do nosso cotidiano reencarnado, é para traduzir isso. A lei está para todos. Nós não temos como nos desvencilhar dela. Não existe aqui o que tem mais privilégio ou menos para todo mundo. Quando eu falo de histórias de reencarnações, que acontecem as coisas, e quando se lê na história do Espírito tem a ver com vida pregressa, a lei está funcionando. Quando não, a consciência ampliada, nesse momento reencarnatório, dessa ideia de eu sou o Espírito, mas possuo uma estrutura egóica, que me satisfaz dizendo que eu sou o sujeito que eu sou Jardel. E o que Jardel quer desta vida? Ele quer ampliar, além da ideia simplista do sujeito que é o ego, eu sou o ego sou eu, a incursões maiores, inclusive, do espírito que já transita há muito nesses processos reencarnatórios. Então, hoje, nós vamos sair daqui aglutinando de que as leis de Deus estão escritas em nós. E vamos fechando o nosso trabalho de hoje. Perguntas. Temos ainda 5 minutos. Perguntas. Peço até desculpa por estar perguntando assim. Mas quando a gente tem uma pessoa com problema de vício, assim, em nossa família, e a pessoa não quer ajuda espiritual nem psicológica, o que a gente pode fazer para ajudar? Primeiro, tem que ter resignação. Olhar para o outro, não só do problema em si, é um problema dele, é um problema de doença na família. Para todas as questões de dependência química ou de substâncias psicoativas, olhar para o outro. Imaginemos que a doença não fosse dessa natureza, de uma substância em si, que me parece que a ideia básica que você traz é essa. Uma doença de saúde, um desequilíbrio de saúde mental. Há uma tendência de que todos adoeçam por conta de uma incompreensão daquele ser que destoa daqueles da casa. Deus dá o cobertor conforme o frio, o fardo como a gente pode carregar. Como atuar? Resignar-se diante daquele que é um irmão que reencarna. Às vezes vem como companheiro, vem como irmão de laço consanguíneo, às vezes vem como um ente da família, de alguma forma está preso no seu processo reencarnatório. Tentar entender e servir de o quê? De muleta. Ah, mas não é espírita. Eu tenho a honra e a graça de casar com uma pessoa que eu conheci dentro do espiritismo e é espírita junto comigo. Mas eu conheço muita gente que tem um companheiro ou companheira que não é espírita, é de outra religião, ou é de religião nenhuma, mas aqui não aparece. Gera conflitos. Às vezes não gera nenhum conflito porque a coisa não é colocada para este fim, você tem que ir ou subordinar e tal. Algumas pessoas me perguntam assim, o evangelho em casa. Eu preciso obrigar outra pessoa? Longe de obrigar ninguém. Como eu devo fazer? Você escolhe um cantinho, vai fazer o evangelho na sua casa e faça ali. Mas eu gosto de botar a aguinha fluidificada e entregar para todo mundo. As pessoas querem beber, eu tenho um filho que detesta. Eu tenho um outro filho, toda vez que eu começo o evangelho, ele bota um negócio de um rock lá, aumenta, meio perturbador. Nós não estamos sós, né? Os amigos espirituais atuam o tempo todo ali. Quanto é que o mundo espiritual influencia na nossa vida? Muito mais do que podes imaginar. Você precisa de muita concentração, ideação do espírito,
na reencarnação, olhar para todos ao seu redor e ter um princípio básico a respeito do mundo que lhe cerca e seu papel no mundo. Não é para corrigir, não é para servir de exemplo. Você naturalmente, se tiver a destreza para se comportar, você vai entendendo as leis que regem tudo isso, e aí, através da resignação, você pode ajudar muito mais do que o conflito pode ser gerado, por exemplo, por um distúrbio de ímpeto, de personalidade um pouco mais, pavio curto e entrar nas questões. Então, assim, só o fato de você estar aqui pedindo a ajuda daqueles que são irmãos de luz para que possa auxiliar você na sua caminhada, implica na sua reencarnação. E você vai ter a ajuda que serve. E ele também, silenciosamente, quase sempre. E os desdobramentos? Eu sonho muito com ele fora do corpo. Outro dia eu sonhei com ele trabalhando aqui no Harmonia. Já vindo em desdobramento. Às vezes eles vêm, pela primeira vez. Eu já estive aqui. Digo, foi mesmo? Quanto? Em desdobramento. Quantos trabalhos nós não fazemos em desdobramento, Vocês não sonham, não, gente? O sonho é a realidade ou a realidade é o sonho? A vida imita a arte ou a arte imita a vida? Agradecer a equipe pelo acolhimento, agradecer vocês. Ficaram tímidos hoje, perguntaram um pouco, mas espero ter ajudado um pouquinho. Calma, tudo isso vai ser visto novamente, outra vez, no decorrer da ULE, com mais profundidade. Aqui é só uma pincelada de que existem as leis. Dê uma lidinha, vale a pena. Um abraço a todos, boa noite.